Oi pessoal, aqui Luiz Eduardo de volta para dar sequência na videoaula do visualbasic.net. Hoje vamos dar sequência à parte 3 do nosso curso, onde vou falar de tipos básicos e operadores. Hoje vou falar sobre variáveis literais, vou listar os tipos de variáveis suportadas pelo visualbasic.net, suas abrangências, modificadores de acesso, explicar o que são os modificadores e quais são as suas utilizações, constantes, explicar brevemente a utilização de constantes e operadores, mostrar como a linguagem trabalha com operadores matemáticos, relacionais, lógicos e de texto. Ok? Bom, vamos falar de variáveis. Variáveis são espaços na memória reservados para guardar dados. Então imaginem uma caixa de sapato. Numa caixa de sapato guardamos sapatos, certo? Poderíamos guardar bolinhas de gude numa caixa de sapato. Vai caber bastante bolinha de gude numa caixa de sapato, mas enfim, acaba sendo um espaço desperdiçado. E, entretanto, não poderíamos guardar um caminhão numa caixa de sapato. Então a ideia das variáveis é praticamente a mesma. Num espaço de memória que vamos reservar para colocar dados, temos que sempre pensar em qual tipo de variável vamos utilizar e o quanto ela vai ocupar na memória durante a execução do programa. Por isso que é muito importante a gente saber utilizar corretamente as variáveis e o tamanho, o espaço que ela ocupa na memória, cada tipo de variável. Ok? Bom, falando das variáveis dentro da linguagem .NET. Primeiramente temos o Boolean, que é um tipo sim ou não. O tipo Boolean é a variável mais simples que tem, e ela é a que ocupa menos espaço. Ok? É apenas sim e não. Depois dela temos o tipo byte, onde ela é uma variável que permite guardar números de 0 a 255, do tipo inteiro, e ela ocupa 1 byte na memória. 1 byte. Tem também o tipo sbyte, que por sua vez também ocupa 1 byte da memória, porém ela tem uma abrangência de negativo 128 até positivo 127. Em caso você precise utilizar uma variável pequena e que permita números negativos. Depois disso temos o short, que a equivalente na linguagem intermediária.net é a int 16, porque é uma variável inteira de 16 bits, ou seja, 16 bits, 2 bytes. Suporta números de negativo 32.000 até positivo 32.667. Depois delas temos o ushort, que é para ser o unsigned short, ou unsigned integer, de 16 bits, teoricamente 2 bytes, que daí permite armazenar apenas números positivos. É o mesmo que o short, porém uma ideia inversa. O short ele permite números negativos, de 32.000 a 32.000 negativo a 32.000 positivo, e o ushort ele vai permitir números de 0 a 65.000. O integer é a variável inteira de 32 bits, 4 bytes. Ali um número bem maior. É a que geralmente a gente utiliza para números, ok? Geralmente, é claro que se for um número pequeno, por exemplo, se vamos criar uma variável para guardar a idade de uma pessoa, utilizaríamos um byte, seria suficiente. O integer fica mais a critério de outros números, principalmente número de registro, o equivalente ao ID no banco de dados. Se usa esse int 32, esse integer. No Visual Basic vamos chamar de integer. É um inteiro de 4 bytes. Temos também o integer, que é o mesmo número inteiro, é o mesmo de 32 bits, porém é de 0 a 4 milhões.
Temos o long, que este sim é um inteiro de 64 bits. Ele cabe o dobro de capacidade, recomendado apenas para números muito grandes. Assim como também temos o long, que é a mesma variável, porém sem a necessidade de ter números negativos. Aqueles foram só os números inteiros. Aqui temos alguns números que são os decimais, os pontos flutuantes, que geralmente na faculdade gostam de falar. Temos o single, que é um decimal de 4 bytes, tem aquela abrangência ali. Temos o double, que tem uma abrangência tem um tamanho de 8 bytes, uma abrangência um pouco maior. E o decimal, que é um decimal de 16 bytes. Ver na documentação do .NET, porque é um número muito maior, não coube aqui na apresentação para mostrar para vocês. Geralmente é utilizado o double ou o single. O decimal é apenas por uma precisão muito astronômica de átomo, de massa, de coisas assim, se precisar calcular alguma coisa muito específica. Não, particularmente eu nunca utilizei. Estes foram os números decimais. Depois temos o char, que é um caractere que ocupa 2 bytes na memória. Esses 2 bytes por causa de caracteres chineses e coisas assim, acaba se usando o 2 bytes para representar um caractere, ok? Geralmente nós utilizamos um byte só, mas o Visual Basic ele tem essa outra, ele permite outros mapas de caracteres também. E depois disso temos a string, que é um campo texto que permite até 2 bilhões de caracteres, e o date, que é o equivalente ao datetime na linguagem .NET, que é a data e hora, e ela ocupa 8 bytes na memória. O uso de variáveis no Visual Basic.NET é da seguinte maneira. Para criar uma variável, usa-se a seguinte instrução. Din variável as o tipo da variável. Por exemplo, aqui no din nome as string é uma variável nome do tipo texto. Ok? Um din idade as byte é uma variável com nome idade e ela vai suportar o byte, que é uma variável numérica inteira, até, neste caso aqui, de 0 a 255. Din nascimento as date é uma variável data com nome nascimento. As variáveis podem ser declaradas em qualquer parte do código. Depois eu vou mostrar ao vivo para vocês como funciona isso. Literais. Literais são valores determinados em tempo de compilação. São os valores que se escreve no código. Não é o que o usuário escreve. É o que você coloca dentro do código de maneira fixa. Aqui temos as seguintes literais. Para quando você precisa colocar que uma coisa é verdadeira ou falso, para variáveis booleanas, você usa true ou false. True para verdadeiro e false para falso. As literais inteiras é apenas um número, por exemplo aqui 22, é um número decimal 22. Temos aqui o e comercial o 22, ele é um número na base octal. No caso aqui daria um número desse, convertendo para decimal 18. 22 em octal daria decimal em 18. E temos o e comercial H22, que seria um hexadecimal 22. Convertendo para decimal, seria 34. Essas bases diferentes é muito utilizado quando você precisa, por exemplo, fazer uma comunicação de outros protocolos, onde o protocolo para comunicar com um aparelho, seja um relógio ponto, seja um outro aparelho que usa comunicação TCP/IP serial, geralmente nesses protocolos eles gostam de trabalhar em base hexadecimal. Outra coisa que é muito utilizada hexadecimal, linguagem HTML.
As cores, principalmente, usam para representar os 3 bytes das cores, RGB, é utilizado o hexadecimal. No caso aqui, é opcional, a gente utiliza da maneira que a gente quer. Por enquanto, nessa aula toda, nós vamos usar apenas a base decimal, ok? Literais string, elas são representadas por aspas duplas, o texto dentro, como ali está no exemplo, isto é um texto, são aspas duplas e o texto dentro. As literais decimais são com ponto. Por exemplo, aqui temos 22,55. Seria o mesmo que para nós brasileiros, 22,55. O 12,34 é 12,34. Aqui, o ponto é o que determina a casa decimal. Ok? É o padrão formato americano. Para literais de data, as datas no visualbasic.net são informadas dentro dessas hashtags. Hashtag sustenido, jogo da velha, o que seja. Então, dentro dessas hashtags, vocês vão colocar a data, cuidando que o primeiro, o mês, barra dia, barra ano. Também em formato americano, ok? Primeiro, o mês, dia e ano. Quanto à hora não tem problema, o formato da hora é a mesma, pelo menos isso eles não mudaram. E as literais de caractere, elas sempre são, entre aspas, apenas uma letra dentro, fecha aspas, com C no final. Isso são as literais de caracteres para visualbasic.net. Ok? Vamos mostrar alguns exemplos ao vivo aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho o meu projeto de exemplo, tem um botão aqui e eu vou criar aquelas variáveis que eu tinha feito no exemplo ali. Din nome as string, din idade as integer. Aqui vocês podem ver que conforme eu vou digitando o integer, ele até me sugere ou o integer ou o integer. Vou usar byte. Ok? As literais que eu estava falando antes são essas aqui. Para eu escrever nome, jogar alguma coisa dentro da variável nome, eu escrevo dessa maneira. Abro aspas, fecho aspas e escrevo o texto dentro. A idade é apenas um número. Ok? Isso são as literais. Vou colocar aqui um breakpoint para vocês verem. E vamos rodar isso para vocês observarem em tempo de execução como é que as variáveis se comportam na memória durante a execução. Aqui está. Observem que antes de começar não tem nada dentro dessa variável. Uma variável do tipo string, ela de alguma forma ela é um objeto, por isso ela começa com nothing, diferente da idade, que ela tem um valor inicial. Ela tem um valor padrão que sempre vai começar com zero. As variáveis numéricas no Visual Basic sempre vão começar com zero. Aqui tem nothing, no que eu executar um passo. Então, se eu dar um passo aqui, vocês vão ver que o Luiz foi para dentro da variável. O nome Luiz, o texto, foi para dentro da variável nome. E a idade continua zero. Mais um passo, o 30 foi para dentro da variável idade. Ok? Estes são os usos de literais. Funções de tipo de dados. Os tipos de dados trazem várias funções interessantes para a manipulação de dados. Para observá-las, utilize o Object Browser. Aqui no exemplo, eu trago para vocês o int32. O int32 ele tem diversas funções. As mais utilizadas são o min value, o max value, que
são constantes que informam o valor máximo e mínimo de cada tipo de dado. Não só o int32, a maioria das outras variáveis também tem essas funções que eu estou trazendo para vocês aqui. O toString converte o tipo de variável para o tipo string, inclusive com algumas opções de formatação. O parse é uma função importante que converte uma string para o tipo de dado desejado, e o tryparse, que é uma função que tenta converter a string para o tipo de dado desejado. Vamos supor, se vocês forem utilizar uma dessas funções para converter, por exemplo, para o campo de idade, e o usuário preencher, em vez de responder 30, 40, 50 no campo idade, responder um oi, um texto lá dentro, acidentalmente colocar uma letra A, é claro que durante o tempo de execução vai dar um erro nessa conversão. E isto é a tentativa de executar direto o parse, no momento que você faz uma conversão. Quando você faz o try parse, você está tentando fazer a conversão. Se for possível, ele vai fazer. Se não, não. Vamos mostrar isso ao vivo. Vamos pegar, por exemplo, aqui o idade. Já que string aceita quase tudo, vamos trabalhar apenas... Opa, está rodando ainda. Vamos pegar apenas o campo idade, a variável idade. Na idade, se vocês colocarem direto aqui dessa maneira, é um campo, vocês estão colocando uma string direto numa variável do tipo byte. Vocês podem pensar, isso não vai funcionar. Vai funcionar, porque na verdade ele vai estar fazendo a conversão direta. É a mesma coisa que o parse, ok? Isso internamente o .NET vai pegar esse valor e vai fazer a conversão pro 30 do tipo byte, ok? Se eu vir aqui e trocar e colocar um A, por exemplo, aqui, aí sim vamos ter um baita erro. Veja, parou aqui e está 0, vai tentar rodar e aqui está o erro, tá? Olha só, conversão da cadeia de caracteres 30 do tipo byte não é válida. Esse aqui é o erro que acontece, como eu estava dizendo, é a mesma coisa que escrevermos byte.parse e colocar a string que a gente quiser para converter. Vocês vão ver que na prática, durante a execução, ocorre o mesmo erro. Ok, a mensagem é um pouco diferente, mas sim, é o mesmo erro. Ok? Nessa situação é que entra o nosso teste do tryparse. Se usa um pouquinho diferente. O tipo de variável que a gente quer, o tryparse, colocamos primeiro aquilo que queremos tentar converter. Que seria, por exemplo, que o usuário digitou errado lá, 30 com um A a mais. E aqui a variável que vai receber o valor. Agora vamos rodar isso. Um breakpoint. Aqui está a variável idade com 0. Durante a execução, ele não vai dar a mensagem de erro e o campo, a variável idade, continua com 0, porque ele não fez a conversão aqui. Agora vamos tirar esse A e vamos voltar a execução para este ponto. Agora observe que, rodando aqui, ele conseguiu fazer a conversão. Ok? Essa é a mágica do tryparse. Modificadores de acesso. Os modificadores de acesso mudam a forma de como o programa enxerga as variáveis, classes e funções. Se declararmos uma variável usando no lugar de DIN a palavra public, na seção General Declarations do código, esta variável poderá ser usada em qualquer parte do projeto. Os modificadores mais utilizados são o public, que é o acesso irrestrito, permite que variáveis, funções, tudo que utiliza esse modificador
tem acesso irrestrito, pode ser acessado de fora do objeto que está inserido. Já o tipo private, este sim é o restrito, quer dizer que essa variável que foi colocada como private, ela só pode ser acessada dentro do mesmo objeto. Temos também outros modificadores de acesso, como o protected, que é derivacional, pode ser acessado pelo código dentro do objeto ou por objetos herdados por ele. O friend, que é restrito do ponto de vista externo, só pode ser acessado dentro do mesmo assembly. E o protect friend, que é a junção dos dois tipos de modificadores de acesso. Vamos mostrar na prática aqui como é que funciona. Deixa eu preparar um pouco mais esse código. No form 1, eu vou colocar aqui a variável nome e a variável idade como private, dessa maneira. O campo aqui, a variável idade, tá? Idade. Pronto. Agora, se eu for no outro form e instanciar o formulário form 1, nas próximas aulas eu vou explicar direito o que é esse instanciar objeto, por enquanto é só para exemplo. Observe que eu não consigo acessar as variáveis nome nem idade. Nem aparece no IntelliSense, na minha listinha ali de código. Se eu trocar aqui e transformar esse acesso para público, essas variáveis podem ser acessíveis. Vejam aqui, ela já aparece aqui. É uma variável nome do meu formulário 1, form 1, ok? Tanto essa quanto a idade. Vejam. Ok? Essa é a ideia do private e do public. Ok? Tem os outros tipos também, mas na prática não são muito utilizados. Aqui nessas videoaulas vamos utilizar apenas private e public. Isso pode ser usado para funções, subs. Vamos mostrar mais adiante nas outras aulas. Ok? Constantes. Uma constante é uma variável com um valor somente leitura. Ou seja, podemos apenas ler o seu valor, mas não podemos modificar. Se trabalha da seguinte maneira. Podemos colocar um modificador de acesso no começo, private, public ou outros. Conste, o nome da constante, as, o tipo de dado, igual ao valor. Olha o exemplo aqui embaixo. Private, const, data, underline limite, as date e a data limite. A data limite que eu vou colocar aqui para este exemplo. Olha, por exemplo, o mesmo caso abaixo. O public const, data limite, igual ao valor. Que aqui é uma data direta que eu estou colocando em forma literal. Para o Visual Basic, não importa muito colocar o tipo. Como eu estou informando aqui a literal no formato data, obviamente essa constante vai ser um tipo data. Isso não faz muita diferença, porque ele, durante a execução, ele vai saber já qual é o tipo de dado que vai dentro dessa constante. Modificadores de acesso são opcionais na criação de constantes. Caso não seja informado nenhuma, constante assume um acesso como public. Constantes são muito úteis quando você vai aí definir uma classe que vai fazer comunicação com algum equipamento, ou algo que você quer deixar pronto para que outro programador pegue um trecho de código seu. Em alguns momentos dentro do código você vai precisar colocar valores fixos, literais. Só que, pensa, se você pegar e escrever direto lá, idade limite para fazer o cadastro é 60 anos. E você escreve lá, idade 60. Se você não colocar apenas 60, em vários trechos do programa, se você tiver que um dia trocar isso aí, você vai ter que procurar cada lugar que você escreveu o número 60. Enquanto se você usasse uma constante,
Este valor você muda na constante e depois muda esse valor é usado automaticamente pelo programa. Constantes funcionam da seguinte maneira, então, do jeito mais simples. Const e dele. Geralmente, constante se escreve em maiúsculo assim, ok? Então, o exemplo que eu dei, idade const 60. Se eu colocar aqui uma variável idade, eu posso pegar e usar o valor idade limite quando eu quiser. Pensa, se eu tenho esse idade limite, esse 60 espalhado no meu código, eu posso vir simplesmente lá em cima e trocar para 70. E você vai ver que dentro do código ele já troca. Olha ali, 70. Agora não é mais 70, é 75. Todos eles já se alteraram automaticamente, porque na verdade esse trecho de código usa a constante idade. Ok? Aqui estão mais alguns exemplos de constantes disponíveis no Visual Basic. Por exemplo, no que eu estava comentando antes, byte, integer. Temos os max value, min value. Eles são constantes que indicam o tamanho máximo e o tamanho mínimo de cada função, de cada tipo de dado. Aqui, por exemplo, o VBMonday é uma constante que tem 2 dentro. O número 2 é um jeito de dizer que é uma segunda-feira. Em vez de escrever 2 dentro do código, temos a VBMonday pronta. VBFriday, mesma coisa, tem o número 6 dentro. O VBCRLF é uma constante que tem 2 caracteres dentro, o caractere 13 e o caractere 10, que é correspondente a uma nova linha. Caso vai montar aí uma string, se quiser fazer uma nova linha, basta usar a constante VBCRLF. A mesma coisa com o VBTab, é uma constante que tem o char, o caractere 9 dentro, que é correspondente ao tab. Ok? Operadores aritméticos. São aqueles operadores que utilizamos na matemática. Mais, menos, multiplicação, divisão. Aqui no Visual Basic, em especial, temos a divisão por inteiro, que sim é bastante útil. Por exemplo, olha aqui o caso do mesmo exemplo, 18 dividido por 5. Normalmente teríamos uma divisão que daria 3,6. Usando o operador com a contrabarra, teríamos o resultado 3. Ou seja, eu não precisaria fazer a divisão e fazer uma truncagem, tirar os valores depois da vírgula. A própria divisão, já, com a barra ao contrário, já faz isso para mim. É a divisão pelo valor inteiro. Ele remove, ele tira as vírgulas, o valor depois da vírgula. Exponenciação, para fazer a potência. E o mod é o resto da divisão. Muito utilizado para saber se o número é par, ímpar, se ele é divisível por algum número. Okay? Aqui também temos as prioridades dos operadores. Sempre primeiro exponenciação, segundo multiplicação e divisão e terceiro a adição e subtração. Olha o exemplo aqui do lado. Neste trecho aqui matemático, 7 mais 3 vezes 2 menos 4 elevado a 2 dividido por 2, ele traria 5, porque ele executaria a primeira parte de exponenciação, depois multiplicação e divisão e por último adição e subtração. Vocês podem mudar isso da maneira que vocês quiserem, colocando parênteses. Ele vai sempre seguir os parênteses primeiro para fazer os cálculos, mas se você deixar direto no código, ele vai seguir essa prioridade de operadores. Operadores relacionais realizam comparações entre valores ou variáveis e retornam um resultado de comparação, sendo true se a comparação é verdadeira e false se a comparação for falsa. Por exemplo, o operador de maior ou menor, o operador de maior ou igual, menor ou igual, o igual
que também é um operador importante para testar a igualdade. Em algumas linguagens se usa dois iguais, no Visual Basic é um igual só. Então se você tem aí uma expressão de if, uma expressão que quer fazer algum teste, se testa o valor igual ao outro. É o mesmo operador de igualdade e para o operador de atribuição, que geralmente a gente coloca variável igual a 10, por exemplo. É um igual só. A mesma coisa para testar valores. É 18 igual a 5? Aqui ele está retornando falso. Diferente é o sinal de maior ou menor junto, dessa maneira ali. Temos ainda o operador like, que é para comparação de strings, daquela maneira ali que eu trouxe no exemplo abaixo. Se você pode colocar caracteres coringas, como por exemplo C asterisco, quer dizer que ele começa com C e dali em diante tem qualquer coisa. E os operadores is e is not, que são comparadores de objetos. Tá? Por exemplo, uma string vazia é a mesma coisa que uma string.empty, que dentro tem uma string vazia. São para comparar objetos. Okay? Temos também os operadores lógicos. Aqui temos o AND, o SHOR, que é o não exclusivo, o ou exclusivo, perdão. O NOT, que é o não, seria o diferente, o mesmo valor, só que o valor ao contrário. O AND also e o OR else, que são o e o ou de curto-circuito. O que quer dizer isso? Numa operação AND, por exemplo, onde se testa um valor e outro, geralmente são testados os dois valores e daí verificam se eles são verdadeiros. O OR também, se você vai usar um OR, ele executa as duas expressões e verifica se um deles é true para retornar true. Já nos operadores de curto-circuito, ele não executa os dois testes para verificar o seu operador. Ele executa o primeiro, e se logo o primeiro trazer uma situação falsa, ele já cancela o processo. Como, por exemplo, aqui, ele primeiro, no AND also, ele primeiro testa se o 5 é maior que 1. Se o 5 é maior que 1, aí ele testa se o 5 também se o 10 é maior que 5. E só a partir disso, daí que ele retorna true. Vamos supor que se fosse ali, ao invés de 1, fosse 8, e o 5 maior que 8, daí ele ia retornar falso, e ele nem iria testar o 5 maior que 10. Ele faz um caminho mais curto, por isso que é um operador de curto-circuito. Os operadores de string. Strings são passíveis unicamente de concatenação, que é o processo de soma entre os textos. Os operadores de concatenação são o e comercial, que soma as strings convertendo para um texto inteiro, como por exemplo aqui no exemplo 1 e o e comercial 2, em formato de string dessa forma, resultaria numa string 12. Já o mais também serve para string, só cuidado, o mais ele força uma operação matemática. Olha o exemplo aqui, uma string 1 mais um número 2 resultaria numa string 3. Ele tenta fazer uma operação aritmética ali, uma operação matemática, ok? Geralmente para strings são utilizados o e comercial para fazer concatenação. O mais geralmente não é utilizado. Ok? Operadores de deslocamento. Esses operadores movem os bits do operando para a esquerda ou para a direita. Os novos bits que entram são 0. Como por exemplo aqui, se usarmos o sinal maior, maior, são bits para a esquerda e o menor, menor, bits para a direita. Ou vice-versa, talvez eu deva ter errado algum dos sinais ali, mas é ou para um lado ou para o outro. Ali tem um exemplo de deslocamento, falando em bits, ok? O número 2 tem os bits daquela forma ali, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Se utilizarmos o 2 deslocando ali para a esquerda 2, estou somando de alguma forma
aquele, aquele 2 ali. E assim, este número se tornaria um 8, ok? Porque eu estou deslocando 2 bits para a esquerda. Tá vendo? Isso também é muito utilizado quando se usa protocolos de comunicação com equipamentos que tenham aí, por exemplo, em vez de utilizar dentro de de um byte, dentro de 8 bits, ele usa um pedaço de informações para uma coisa e um pedaço, metade desse byte é uma informação e a outra metade outra, pode ser utilizado esses operadores aqui, mas geralmente para uma coisa bem específica mesmo. Os operadores de atribuição, que é o exemplo que eu estava falando antes. O igual a gente usa bastante. Por exemplo, nome igual a 30, ou melhor, desculpa, idade igual a 30, nome igual a Luiz. É o operador de atribuição, que a gente joga o valor para dentro da variável. Mas aqui a gente pode também utilizar alguns operadores que já fazem mais de uma coisa, além de atribuição. Como, por exemplo, o mais igual, ele soma. Ele pega o valor que está dentro da variável, soma pelo valor que está ali do lado. No exemplo, var mais igual a 1, ele pegaria o valor da variável e ainda somaria 1 para dentro dela. Seria como uma espécie de incremento. E aqui temos o decremento, o menos igual, que é a subtração. Temos a multiplicação, a divisão por inteiro, exponenciação, bits para a esquerda, bits para a direita e concatenação. Tudo isso pode ser utilizado diretamente como operador de atribuição. Ok? É isso, pessoal. Essa foi a videoaula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima videoaula. Obrigado.